Vamos de mais um caso clínico? Então, acompanha comigo. Então, uma senhora que internou com um quadro de um edema agudo de pulmão, tá? Aí ela fez um ecocardiograma, fração de ejeção preservada, a princípio. E aí, olha só na válvula mitral dela, né? Deslocamento sistólico da cúspide anterior em direção ao átrio esquerdo, com sinais de ruptura de cordoalha, inclusive gerando uma regurgitação importante, insuficiência de grau importante, tá? Então, insuficiência mitral aguda. Isso está gerando, inclusive, aguda, que, enfim, vai dando os sintomas ao longo do tempo. Está dando aumento das câmaras esquerdas, as câmaras esquerdas estão todas dilatadas, com volume atrial esquerdo aumentado. Também isso gera sinais depois de hipertensão arterial pulmonar, tá? Porque isso vai sendo transmitido. Então, olha só, aqui eu tenho o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a aorta. Aqui é a válvula mitral e aqui é a aorta. Na hora da diástole, essa daqui abre, o sangue sai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Na sístole, é para a mitral fechar e para a aórtica, válvula aórtica, abrir. Só que o que acontece? Quando eu tenho essa válvula aqui quebrada, na hora da sístole, aqui está aberta e aqui também fica aberta. Só que no sistema fechado, eu sempre tenho um fluxo de sangue de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. O fluxo é assim. Então, a pressão na aorta é muito maior do que a pressão no átrio esquerdo. A tendência maior é o sangue ir em direção ao átrio esquerdo, voltando. E olha só a situação, tem fração de ejeção preservada, né? Mas digamos que tinha 100 ml aqui e 60 foram pela aorta. Qual é a fração de ejeção? A fração de ejeção do ventrículo esquerdo é igual a 60 dividido por 100, 60%. Mas nesse caso, digamos que tinha 100 ml, 30 foram para a aorta e 30 voltaram para o átrio esquerdo. Qual é a fração de ejeção? A fração de ejeção continua sendo 60%. Mas quanto está saindo para frente mesmo? Está saindo só 30. 30 está voltando e mais sangue está chegando aqui, isso vai acumulando, vai aumentando a pressão no átrio esquerdo, edema agudo de pulmão, certo? Então, fração de ejeção na insuficiência mitral, ela é superestimada. E como é que eu faço então para tratar isso clinicamente antes de uma possível cirurgia? Eu tenho que diminuir essa pressão da aorta. Então eu tenho que fazer uma vasodilatação, diminuindo a pós-carga. A partir do momento que eu diminuo pós-carga, o fluxo de sangue é direcionado para cá, em detrimento a retornar, certo? Só que eu preciso fazer como pré-operatório. Imagine a paciente veio para fazer uma troca de válvula nesse caso. Mas concorda comigo que ela é hipertensa, diabética, tabagista de longa data. Existe um risco alto para essa senhora ter uma coronariopatia. Digamos que ela tem uma coronariopatia, você vai, troca a válvula dela, ela vai para a UTI. Chega na UTI, de repente, ela começa a ter uma dor no peito no pós-operatório. Aí você corre para fazer um eletro, de repente um supra, vai para o cateterismo. Eita, tem lesões graves, importantes, que precisam de cirurgia de revascularização miocárdica. Vai voltar para a sala. Foi mal. Eu posso dizer foi mal nesse sentido? Não posso. É uma cirurgia, queira ou não queira, letiva, ela já compensou. Então eu preciso fazer como pré-operatório de uma cirurgia de troca valvar um cateterismo para fazer a estratificação coronária dessa paciente. O cateterismo, percebam aqui, ó. Então eu tenho aqui olha só, essa aqui é o tronco da coronária esquerda, que divide, se bifurca na circunflexa e na descendente anterior. Descendente anterior corre pelo sulco interventricular anterior e dá os ramos septais aqui em 90 graus, tá? Termina em rabo de baleia, e os ramos diagonais que saem num ângulo mais agudo. Então, descendente anterior, e percebam que aqui no terço médio ela tem um estreitamento, que foi considerado como de 70%. Sempre que tem uma placa superior a 70%, a gente considera isso como uma obstrução importante. Então aqui, isso aqui provavelmente está dando obstrução do fluxo para cá, está tendo talvez isquemia, tá certo? Então, olha só, tá? Então, um zoom aqui, opa, lesão aqui, tudo bem. Aí a gente vai vendo aqui mais a lesão aqui, ó, em outro ângulo, tá? Em outra projeção, uma lesão aqui, uma lesão aqui. A circunflexa não parece ter lesões, aqui é uma diagonal. Então, aqui, tá vendo? Tronco de coronária esquerda, aqui numa projeção que a gente chama de spider, que parece uma aranhazinha.
tronco de coronária esquerda, aqui dá a descendente anterior, que corre para cá, com um ramo diagonal para cá, e aqui a circunflexa, que não parece ter nada proximal. Aí agora a gente vai para a coronária direita, percebam que ela tem um formato de C, e aqui no finalzinho dela, ela bifurca em ventricular posterior, que vai para cima, e a descendente posterior, que desce para baixo. Percebam que aqui na bifurcação tem uma lesão importante. Então, eu tenho múltiplas placas ateroscleróticas nessa coronária direita, só que aqui, no finalzinho, ela tem uma lesão importante, tá? Então, entendam, eu vou trocar a válvula, mas eu tenho que aproveitar o tempo cirúrgico. Vascularização miocárdica, provavelmente ela vai ganhar uma ponte de mamária, que não é uma ponte, né? É uma mamária para a descendente anterior e uma ponte de safena para a dor. Aqui vai ganhar uma ponte também, certo? Tudo bem. Aí, como pré-operatório também, percebam que aqui ela fez esse raio-x de tórax em AP, antero-posterior. Por que eu digo isso? Porque não tem bolha gástrica aqui e as estruturas do mediastino anterior estão todas magnificadas. Então, eu tenho que fazer isso aqui em PA. Mas não sei se está dando para ver tão bem, mas aqui ó, tem um pouquinho de branquinho, cálcio. Então, eu preciso, como pré-operatório também, avaliar uma tomografia de tórax para ver se tem calcificação no arco aórtico, porque isso dificultaria o clampeamento da aorta, poderia embolizar uma placa de cálcio e de repente fazer um AVC perioperatório, tá? Então, para terminar, me ajuda aqui a fazer a prescrição dessa senhora. Então, ó, dieta hipossótica, concordam? Ela não é diabética, na verdade, tá? Então, dieta hipossótica, tudo bem. Glicose eu tenho aqui 5 ampolas via endovenoso imediato, tudo bem, mas eu tenho que deixar a opção se necessário, né? Só se tiver HGT mais baixo. Simvastatina, ela tem placas ateroscleróticas. Então, se ela tem placas ateroscleróticas no coração, acima de 50%, ela é uma profilaxia primária, porque nunca infartou, mas é uma primária quase secundária. Então, eu preciso de uma estatina de alta potência em altas doses. Seria a atorvastatina 40 a 80 mg, rosuvastatina 20 ou 40 mg, ou simvastatina com ezetimibe. No caso aqui, a gente precisaria modificar. Tá? Pantoprazol. Então, pode ser, né, deixar um IBP, mas nesse caso, como ela não está fazendo uso de clopidogrel, poderia ser o omeprazol, que é até mais barato. Dipirona, só Sidor, tudo bem. Furosemida, a critério, como ela está aqui na enfermaria, não precisa isso, né? Então a gente pode tirar, ela está até com sinais que está tudo tranquilo. Enalapril é um IECA, inibidor da enzima conversora da angiotensina. Vasotensina, tensão. Se ela inibe a angiotensina, então eu vou ter uma angiodilatação, uma vasodilatação. É bom ou é ruim no cenário de insuficiência mitral? Como eu falei, é ótimo que possa fazer uma vasodilatação adicional. Então eu vou tentar aumentar a dose desse enalapril para que ela fique mais vasodilatada. Se está 10 mg de 12 em 12, eu posso fazer 20 mg de 12 em 12 horas. Enoxaparina de forma profilática, é importante, só cuidado que às vezes o computador erra, então 1 mg, por mais que vamos fazer de um modo correto, mas é importante colocar uma ampola. Metoprolol, succinato de metoprolol, ele é um beta-bloqueador cardioseletivo. Vocês lembram quais são os beta-bloqueadores cardioseletivos? Então tem aquela dica do ameba. Atenolol, metoprolol, esmolol, bisoprolol, acetabulol. Então, como ela tem um DPOC presumido, tanto é que a gente perguntou para ela se ela fumava ainda. Perguntei, quando é que a senhora acabou? Ela me disse assim, que dia é hoje do mês? Então, ainda é tabagista ativa, né? Tabis. Então, a gente tem que deixar um beta-bloqueador cardioseletivo sob o risco de, não fazendo um beta-bloqueio adequado, ela vai fazer broncoconstricção. Isso é péssimo para ela. AS, porque ela tem placas ateroscleróticas lá nas coronárias, e bromoprida se necessário. Se ela não é diabética, HGT não precisa ser de 6 em 6 horas, pode ser só em jejum. Sinais vitais, sim. Monitor cardíaco, isso é coisa de UTI e de pronto-socorro. Na enfermaria não precisa. Cabeceira elevada pode ser prescrito para todo mundo. Insulina regular conforme HGT. E como ela tem um quadro de DPOC, é importante deixar com fisioterapia respiratória. Tá? Bem interessante, bem completo de como ela chegou, né? O que foi feito de pré-operatório. E depois a gente programa essa paciente para uma troca valvar com cirurgia de revascularização miocárdica. Provavelmente essa senhora vai ganhar uma prótese mitral, em posição mitral mecânica, com as duas pontes, uma mamária descendente anterior e uma ponte safena para a coronária direita, a descendente posterior. Gostaram? Deixa aí nos comentários as dúvidas.